Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Podem sentar, irmãos. Ai, meu Deus, que bom. Deixa eu ver se tá bom mesmo. E hoje tem bis, Tá bom. É. Então vamos pro bis. Vamos pro bis. Você apresenta o bis, por favor. Meus amados, bem-vindos todos os irmãos. Mas esse momento, principalmente, nós queremos conhecer quem nos visita. Levanta a mãozinha assim. Você vai ganhar um chocolatinho. Olha lá, temos uma princesa ali atrás, aqui. Tem alguém aqui que nos visita? Mais alguém? Olha, mais um ali. Olha lá, ó. Ali, aonde? Opa, ali um visitante também. O chocolatinho é um bis, porque a gente quer que vocês voltem. Tá bom? Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Gente, nós estamos nas quartas-feiras, guiados pelo Senhor, ministrando um tema e foi intitulado de Curados para Curar. Curados para curar. Na verdade, é o que nós estamos, Deus está gerando nesse tempo. Cada culto a gente vai trazendo uma visão, um entendimento, uma compreensão, né, daquilo que é necessário. Desde o início, essa já é a terceira quarta-feira, e nós estamos fazendo essa dobradinha, né, amor? Estamos fazendo essa dobradinha. É isso aí, irmão. É assim aqui, é assim em casa, é assim em todo lugar. Glória a Deus. Então, a gente vem nessa crescente, porque nós iniciamos com uma palavra que nos deu o entendimento de que realmente a nossa alma precisa de cura, de todos nós. Nós estamos ainda nesse mundo e sofremos as ações desse mundo. Nós nascemos, né, não nascemos em lares totalmente ajustados, assim, top, não. Todo lar tem os seus altos e baixos, problemas, situações, ajustes que são necessários. Não, levanta o microfone, não pode ir me ajudando a falar o que nós falamos. Fica aí quietinha, não. Fica tímida, não. Estou esperando você terminar. Não, pode. Faz como você faz em casa. Você não espera eu parar em casa. Mas aqui eu tenho que ser educada, mais do que em casa ainda, né, irmãos? Eu estranho, sabe por quê? Porque em casa, às vezes eu fico tentando falar, mas ela atropela. Eu fico tentando, ela fala na frente. Aí eu dou aquela respirada assim, né? Aqui você fica Olha aí. pra cima, assim, como se estivesse Quer me dar buscando essa moral? Tá paciência. querendo me dar essa moral aqui na frente? Pessoal, não. Quem manda lá é tu mesmo, pode falar. Então, a gente começou com isso. E lembramos aquele texto que o Davi fala, né? Senhor, sonda o meu coração, né? Vê se há em mim algum caminho. Ou seja, o Davi pede para fazer uma avaliação da alma. Ele não estava preocupado com o físico, ele estava preocupado com a alma dele, com as circunstâncias. E a gente viu isso, então, a consciência, o entendimento de que nós precisamos de cura na alma. Depois foi o que mesmo? A segunda? Vamos ver se você está atento. Vou te botar na Ferido eu? Ferido? Boa, bata. Sei, agora eu gostei. Fala aí, ferido eu? Você está querendo me quebrar, é? Não, não. Isso aqui eu não planejei, é só uma introdução. Manda aí, cara. Irmãos, as feridas, vimos a semana passada sobre as feridas que geram cicatrizes, cicatrizes que nos dão autoridade, que nos dão unção para curar pessoas. Então, e na compreensão de que toda ferida a seu tempo será fechada, será cicatrizada. E Deus tem isso para cada um de nós. Né? Então, nessa continuidade do que falamos semana retrasada e semana passada, nós vamos trazer algumas coisas que vão nortear aí nosso pensamento, as nossas observações concernentes a nosso interior, a quem nós somos, as feridas que porventura nós tivermos, e nós vamos buscar em Deus a cura para todas elas, amém? Mas a pergunta que era o título da semana passada é: ferido eu? Reconhecer, né? É reconhecer. Porque muitos de nós não reconhecemos que temos feridas na alma.
Às vezes as nossas atitudes, a maneira que a gente é, o jeito de ser, a gente é mais extrovertido, mais chega e não tem Brincalhão, não tem ou barreiras, mais- outros são mais introvertidos, outros têm mais uma questão. São mais duros. E isso vai revelando tanto problemas da enfermidade da alma de um como de outro. Não significa que o extrovertido está resolvido, não. Às vezes ele é assim porque ele precisa de uma autoafirmação, ele precisa de Ser aceito. ser aceito, e já é um problema de alma. E o outro introvertido, o outro quieto, também tem algumas circunstâncias que limitam eles. Nós falamos das âncoras. Tem muitas coisas na nossa vida que são âncoras, que que nos impede de avançar, de crescer, de ousar coisas novas, de ir a níveis maiores. Existem muitas situações da nossa alma que são limitadores da nossa vida. E o propósito é identificarmos, curarmos, para avançarmos, irmãos. Isso. E alguém curado, Cura. Mas alguém ferido, Fere. fere. Alguém que tem isso, aí às vezes nós temos atritos com amigos, com pais, com mães, né, com irmãos, né, no trabalho, porque nós somos feridos, e às vezes a forma de defesa é ferir. Falamos também das armas que usamos quando somos feridos. Se vocês se lembrarem, armas de defesa e armas de ataque. Então, aqueles que vivem pela espada, aqueles que vivem pelo escudo. Pessoas que se fecham e que pensam, ninguém vai me ferir mais, então eu não vou permitir que alguém entre, que alguém acesse o meu interior, acesse o meu coração, acesse a minha intimidade, acesse minha mente, meus pensamentos. Então ela se fecha e, do contrário, outras pessoas sacam a sua espada, vivem pela espada, elas são agressivas e pela mesma maneira ela pensa, fui ferida e agora, antes que eu seja ferida, eu vou ferir. Antes que alguém me magoe, eu estou aqui já na defesa. E entra em defesa e nunca mais sai desse lugar. E Deus não tem isso para nós, porque o Senhor tem nos dado um espírito de equilíbrio, né? De poder, de moderação. E é isso que Deus tem. Ninguém vive somente pela espada, nem somente pelo escudo. Pelo contrário, mesmo que a gente tenha sido machucado no passado, nós temos que dar oportunidade para amar de novo, para nos entregar novamente. Amém? Então, hoje, vamos dar um segmento nisso. Tem aqui uma palavra de Deus para Jonas, que vai servir de base para a gente avançar na compreensão dessas questões, das feridas de alma. E aí, é isso aí. Disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? É uma pergunta. É razoável, é aceitável, é prudente, é necessário você ter esse sentimento? Essa pergunta vai ficar aqui, para que a gente possa, ao decorrer desse tempo, compreender. Veja bem, voltando um pouco mais, nos aprofundando mais, nós somos seres completos. A Bíblia mesmo fala que nós temos corpo, alma e espírito. Isso é o ser completo do homem. Então significa que o nosso corpo, que é visível, ele sofre as influências, os ataques, e por isso que às vezes a gente adoece. E isso é muito visível, qualquer pessoa vai enxergar. Os sintomas também as pessoas vão ver, e você mesmo vai sentir. Mas como nós somos completos assim, nós temos uma alma. E nós temos um espírito. E aí eu vou fazer um paralelo para você entender. Porque da mesma forma que você, por exemplo, tem uma febre, e a febre não é uma doença. A febre é um sinal que o seu corpo tem algum problema. Então a febre, ela só é um alarme que acende. Para mostrar assim, ó, tem algo errado aí dentro. Tem alguma circunstância. Aí você vai fazer exames para ver por que você está com aquela febre. Se é um vírus, se é uma bactéria, se é uma inflamação, algo dentro de você, do seu físico, de algum órgão, alguma situação está gerando, né, uma febre.
E aí você então tem isso como É sinal. um alerta. A febre é de Deus, irmão. A febre é boa nesse Febre sentido. é de Deus. A febre é que você vai então ver um alerta do seu corpo. Ó, tem coisa aqui dentro que está errada, tem problema que se você não tivesse a febre ou um outro sintoma, você não descobriria e aquela doença podia progredir. Da mesma forma, assim acontece com a nossa alma. A nossa alma, fazendo esse paralelo, é como se fosse a febre. A gente tem atitudes, a gente tem reações que elas estão sinalizando que nós temos problemas aqui dentro, no nosso interior, no nosso espírito. A alma vem então mostrando isso. A alma vai manifestar. Quando você vê uma reação de alguém com uma resposta sempre áspera, ou uma pessoa retraída, ou uma pessoa que age de forma num rompante, numa ira excessiva, ou em qualquer outra manifestação que você vê que não é normal, que não é de alguém que está saudável espiritualmente ou principalmente a sua alma, emocionalmente, então você tem que entender, tem um sinal aqui, alguma coisa pode estar acontecendo. Uma vez a gente identificando alguns sinais, a gente precisa fazer uma avaliação. Nós já falamos aqui sobre as crianças e como é importante nós olharmos para trás. Nós precisamos de um diagnóstico, nós precisamos olhar para trás e nós precisamos discernir quais são os principais alvos. E as crianças, e nós, enquanto crianças, somos os principais alvos. Então, quando se consegue traumatizar a alma de uma criança, você vai produzir um adulto que tem alguma deformação. Só que o que a gente precisa entender e saber é que alguns traumas, eles acontecem mesmo antes do nascimento da criança. Então, uma criança que está, hoje em dia nós estamos falando muito, dentro das eleições, nós estamos falando muito sobre o aborto, e virou um tema de discussão no meio cristão. Então, os cristãos estão apoiando candidatos que são contra o aborto. E por que são contra o aborto? Porque nós entendemos que Deus nos cria ainda informes no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que Ele já nos conhece. E aí nós somos contra o aborto, porque nós entendemos que a vida começa no ventre, a vida começa na concepção. A vida não começa no nascimento, há vida dentro da barriga da mãe. Então você vai encontrar algumas pessoas que nasceram com 6 meses, com 5 meses e que sobreviveram. E aí nós somos contra. Então, quando há a ruptura disso, por exemplo, a tentativa de aborto de uma criança que não foi concluída, que não teve sucesso, glória a Deus, aleluia, aquela mulher não abortou aquele filho, mas ela tentou abortar, e aquela criança já é gerada em cima dessa condição emocional e espiritual de abandono. Ela já se sente abandonada, né? Aí ela passa por vários transtornos, né? Aí você tem algumas coisas na gestação, a tentativa de aborto, né? As brigas, ou morte de um dos pais, ou divórcio ainda na primeira idade, ou quando pais são cruéis, abusos que são gerados, abusos físicos, emocionais, sexuais, castigos desumanos, separação dos pais, ou morte dos pais, ou entes muito queridos, brigas, cenas violentas, tudo isso vai maculando, vai marcando a memória da criança, né? E é interessante que, inclusive, a identidade sexual de uma criança, ela é muito conduzida por esse ambiente familiar de pai, mãe, abandono de pai, presença de pai, espancamentos. Você vai ver injustiças, né? Muitas vezes, né? Então você vai vendo que muitos de nós podemos já vir de lá de trás, até já antes de nascer. Algumas situações já estão cooperando para isso. Depois de nascido, num lar onde teve alguns abusos de alguma situação, isso também pode formar o nosso caráter e as circunstâncias que vão
continuar conosco durante muito tempo. Talvez seja você hoje. Talvez a circunstância está lá atrás mesmo, na infância, e você tem que parar para avaliar, lembrar dos acontecidos, lembrar daquelas questões que aconteceram, para que talvez assim, você buscando em Deus o Espírito Santo, você vai ter... E é assim que acontece, irmãos. Nós passamos já por alguns seminários de cura interior, e nesses seminários nós fizemos como é que chama? Mapeamento. Um mapeamento da nossa história, e a gente vai relembrando, e realmente nesses momentos a gente, caramba, aconteceu isso mesmo na minha vida. E a gente vai lembrando então, e aí a gente vai entendendo algumas limitações. Cristina testemunhou aqui uma coisa do passado, do pai que morreu, e ela sentiu o abandono, e isso limitou ela em muita coisa. Então essa é uma circunstância que... Mas... E daí? Beleza, nós estamos assim. Eu até lembro que foi isso mesmo, mas eu preciso de cura hoje, é verdade. Mas saber o que aconteceu, saber até quem gerou, tudo isso faz parte da nossa cura. Há um texto, e é o texto que eu citei aqui, de Jonas capítulo 4, versículo 4, que o Senhor diz isso. É razoável esse teu ressentimento? Esse contexto, o contexto que a gente vê de Jonas, é que Jonas não queria... de forma nenhuma ir para Nínive, porque Deus queria salvar aquele povo, e Jonas não queria que aquele povo fosse salvo, porque aquele povo era muito ruim, e ele não conseguia ver por que salvar aquele povo. E aí o Senhor então o manda para lá, e vocês conhecem a história toda, e ele ainda revoltado, tem um outro episódio, o episódio da planta, que ele está lá, e Deus faz a planta crescer e ficar cobrindo ele do sol, e ele se alegra com aquilo, mas no outro dia Deus faz a planta morrer, permite, e ele se irrita com Deus, porque Deus permitiu isso. E aí ele fala assim, você está preocupado com uma planta, que nasceu ontem, você não plantou, não fez nada, e que no outro dia morreu, e você não fez nada. E aí você fica chateado com ele. Agora você acha que o Senhor dizendo para ele, não vou me chatear, ou não vou me preocupar, ou não vou me compadecer daquele povo todo de Nínive, que não sabe distinguir a mão direita da esquerda, que não sabe o que estão fazendo, que estão fazendo por ignorância completa. Isso aí eu estou acrescentando, né? Mas é o que o contexto quer dizer. Eu não vou me compadecer disso. Esse é o contexto onde o Senhor faz essa pergunta para ele. Aí, nessa pergunta, está inserido algumas questões que são para nós avaliarmos no nosso contexto. Deus falando conosco. Será que esse seu ressentimento tem uma razão de ser verdadeira? Será que essa sua indignação deve ser levada em conta mesmo? Será que você deveria se indignar com talvez isso que você está indignado? Será que essa sua mágoa está valendo a pena? E essa é a indagação que a gente precisa fazer a nós mesmos, se identificamos aquilo que nos afetou. Hoje o nosso assunto é isso, é esse ressentimento, que é a mágoa. Você sabe o que significa ressentimento? É ressentimento, ou sentir novamente. Sentir sempre. Sentir de novo, e de novo, e de novo. E mais uma vez. Você ficar ressentido, e a mágoa, aqui nós vamos tratar como o estopim, talvez o mais popular, a mais popular das feridas da alma, é a mágoa. Porque todos nós nos magoamos, meu irmão e minha irmã, com alguma coisa em algum momento da nossa vida, ou às vezes diariamente. A gente se magoa com uma série de coisas que são às vezes banais, simples. Um mau entendimento. O que você riu? Estou lembrando da sua mágoa, seu magoadinho, mas pode ir que depois eu falo aí na hora certa. Eu magoadinho? Aquela. Não, na hora você pode falar, não tem esse negócio não. Eu vou falar na hora. Eu vou falar na hora. Está me deixando nervoso. Presta atenção, irmãos. Todos, eu não estou me isentando, não. Às vezes a gente fica magoadinho com as besteiras, irmão. Deixa eu falar. Não, depois. Ele não falou que eu podia falar a qualquer hora, gente?
No contexto, na hora você fala. Então, quando você acolhe a mágoa, você está recebendo um passaporte para ficar o tempo todo sofrendo. Não sei se você já foi em parque de diversão, que você compra o passaporte que te dá direito a ir quantas vezes você quiser no brinquedo. Poxa, isso é top demais. Você vai lá na montanha-russa, desceu, ai, legal demais. Opa, aí vai de novo lá, está com o passaporte, entra de novo na fila e vai de novo no brinquedo. Quantas vezes você quiser. Pois é. A mágoa é você pegar esse passaporte, mas não para ficar brincando, para ficar sofrendo. Você sofre, aí daqui a pouco, uns diazinhos, você lembra do negócio, aí sofre de novo. É masoquista. Aí depois mais uns diazinhos, aí vê alguma coisa, lembra e sofre de novo. Então é isso. O ressentimento é você sentir. E a mágoa, gente, a mágoa é um negócio universal. Quem aqui nunca foi magoado? Levanta a mão. Magoei. Irmão, até os bichos magoam. Tá aí, Gabriel? O bicho tá aí, bota aí para você ver. Até os bichos magoam. E fala, viu que magoa. Deixa eu ver se ele passa aí, ó. Bota o áudio. Senão não vai. Peraí, vai sair. Aumenta. Eu posso imitar, pastor. Se não tiver aí, eu faço a voz, eu faço a sonoplastia. Eu sempre passo vergonha com os vídeos. Caso sério. Mas vamos resolver isso um dia. Você faz a pergunta e eu respondo. Eu sou o gato, você é o... Não tem graça não, porque o gato fala, irmão, que está magoado. É impressionante. Não vai sair não o áudio? A Aí turma uma de mesa- lá diz que é o de cá. Uma mesa A turma mostra de pra cá outra. diz que é o de lá. Vai, pergunta. Não, deixa pra lá. Vai, não. pergunta, Não. vai ser engraçado. Não, magoei. É você. Magoei com esse negócio agora. Vai. Quem vai, magoou fui eu. Vai, pastor. Não, magoei. Vai, Então não. pastor. Eu sou o gato. Você pergunta e eu respondo, vai. Vai, menino. Deixa, sei lá que no final funciona. Acho difícil. Então vamos lá. Já me Vai perdi ficar todo aqui mundo da agora mágoa. curioso o que é que o gato fala, né? É porque o gato fala. E aí, eles ficam rindo, falando, fulano, você tá magoado, porque estavam dando banho dele. Aí pronto, agora você falou. Não falo, não vou imitar o gato. Eu imito o gato, eu já falei. Vai. Magoou, fulano, não sei o quê. Aí o gato responde, magoei. Vai de novo. Magoei. Tá bom. Chega. É um miado do gato que é igualzinho, magoei. Então a gente entende que a mágoa, ela é diária, irmão. Comum. Vou dizer assim que a mágoa é o machucado do dia a dia, tá? Você vacilou, ajoelhou ali, ai, ralou. Você precisa ir para o hospital? Você precisa ir para o médico porque você deu uma raladinha? Não. É uma essa aí. É uma feridinha. Você está lá fazendo a saladinha, irmã, e aí, tchum, ai, cortou o dedo. Ai, feriu. Abriu uma feridinha ali. Presta atenção. Qualquer um machucadinho aqui, uma feridinha, o que você faz, irmão? Você tem que ir lá, passar um metiolatezinho, alguma coisa, botar um band-aid, ou no que ralou. Cuidar. Se você não fizer isso, pode ser que aquilo vai infeccionar. Pode ser que aquilo vai ampliar para se tornar uma coisa mais séria, que você vai ter que tratar com um medicamento mais sério. Mas se for no início, só o metiolatezinho já resolve. Acabou, proteger já resolve. No dia a dia, a gente é magoado com algumas coisas. Ela está doida para dar o exemplo meu. Eu vou dar de outros. Eu até entrei... a turma da luz, dá para diminuir um pouquinho a intensidade? Que está muito forte esse aqui em mim. Machuca o nosso olho. Aí, por exemplo, vou dar exemplos assim, você pode até... Eu estava fazendo até uma enquete aqui para ver. Eu perguntei, irmã, uma coisa simples que te magoou? Me magoava quando me chamavam de Ofélia. Amélia. Amélia. Ofélia que abre a boca quando tem certeza. Amélia, por quê? Amélia. Porque não era um elogio, não.
era uma crítica, né? Porque a Amélia suportava tudo, a Amélia Era como se ficava fosse uma mulher calada, boba. não reclamava, era uma mulher tola, e isso magoava muito. Ou você chega para a sua esposa e chama ela de gorda, ela vai reclamar, ela vai ficar magoar mesmo, irmão. Tem várias situações do dia a dia que magoam. Um outro irmão falou que, olha, o que mais me magoa é quando alguém fala que eu fiz algo e eu não fiz. Injustiça. Uma injustiça, isso me magoa. E ainda mais quando às vezes é de alguém conhecido. Alguém te conhece, só pergunta, você fez isso? Às vezes a pessoa se magoa, porque assim, poxa, como é que ela pode pensar que eu faria isso? E aí fica magoado, porque a outra pessoa perguntou se fez. E acontece. E às vezes qualquer palavra pode magoar. Agora fala, que você está doida para falar? Irmãos, a gente, há um tempo atrás, né? Bastante anos, bastante tempo atrás, não, a gente tinha umas brigas, né? Aí brigava e tal. Aí ele reclamava alguma coisa, e eu falava assim, amor, deixa de palhaçada. Meu irmão, minha irmã, você não sabe que esse homem virava um bicho. Na hora que eu falei assim, deixa de palhaçada, e aí ele vinha, e aí a briga era feia, aquele negócio e tal, e aí Jesus saía de perto, que não tinha nem Jesus às vezes nessa época, foi muitos anos atrás mesmo. E aí um dia, ele falou assim, por que você me chama de palhaço? Eu falei, eu nunca te chamei de palhaço. Você me chama de palhaço, sim. Eu falei, não, nunca que eu te chamei de palhaço. Aí ele falou, mas toda vez que a gente briga, você fala que o que eu falo é palhaçada. O que eu faço é palhaçada. O que eu faço é palhaçada. Quem faz palhaçada é palhaço. Gente, o show me virava no saci, era um negócio esquisito. E eu não sabia que eu estava magoando ele quando eu falava. A ideia do que eu queria dizer é assim, isso é bobagem, está pequeno demais, isso não precisa ser assim. Mas aí eu falava, palhaçada, não é possível e tal. Meu amigo. E aí ele se magoava. Então existem coisas que a gente fala, palavras que a gente solta, que para um é uma bobagem, ele nem sabe, nem sente que está ferindo o outro, e o outro está acatando aquela mágoa. Essa é uma feridinha, é uma mágoa do dia a dia, que como o pastor falou, a gente tem que aprender a ir curando diariamente. Aí o que tem que se fazer, irmão? Resolver. Porque o acontecido aqui, o meu exemplo, é que eu ficava me magoando, chateado, e quando tinha uma nova briga, que ela falava de novo, eu ia a um ápice de uma violência nas minhas palavras, nas minhas atitudes. Não batia não, tá, irmão? Era Nunca violência apanhei, não. na palavra. Eu já apanhei, mas ela nunca apanhou. Eu já bati. Um dia eu conto para vocês essa história. Não é o contexto, tá? Um dia eu conto. Aí, presta atenção, aí você vai explodindo, sabe por quê? Porque a mágoa, quando ela não é resolvida logo, o que acontece? Ela guardada, ela vai alcançar, e a gente vai falar sobre isso, um nível maior, porque ela passa de estágio. A mágoa ela não fica só nisso não, ela tem o desdobramento e vai ficando mais sério, e são outros sentimentos, tá? Mas se eu não faço isso, não resolvo, o que acontece com a mágoa também? Ela é o estopim para novas brigas. É um estopim para a gente não ter paciência com algumas coisas, falar o que não deve numa discussão, em outra circunstância. Por quê? Porque ficamos magoados e não resolvemos. A palavra de Deus diz para que a gente não deixe se pôr o sol, que o sol não se ponha sobre a nossa ira, sobre a nossa mágoa, sobre aquilo que está no coração. É preciso resolver no dia, porque ali é o espaço, é o ambiente para Satanás agir. E a pastora vai falar mais sobre isso, mas é o ambiente que ele quer. Porque quando você é magoado e não traz luz, o que acontece? Está guardado, ninguém sabe. Vai guardando mágoa. Vai guardando. E sabe quem atua no escuro? O inimigo. Ali no escuro, ele pode agir. Ele vai ele vai fazer com que você fique cada vez pior. Sim. Então, é uma circunstância, porque ele pode agir, claro, porque não veio para a luz. Agora, o Senhor só age na luz. Por isso que a palavra diz, confessai os vossos pecados, para que sejam curados. Porque Deus não trabalha com nada no escuro. Deus só trabalha quando vem para a luz.
Então, quando você é magoado e traz luz sobre isso, e com a pessoa certa você traz aquilo que aconteceu, expõe aquilo ali, a luz chegou. Aí o Espírito Santo age. A pessoa que fez vai poder te pedir perdão. Às vezes ela nem sentiu como ela não sentia que estava me magoando. Então, isso é necessário para que isso não se torne algo maior. Porque às vezes é uma coisinha que hoje ela fica 1 ano, ela fica 2, ela fica 10, ela fica muito tempo. E vai se tornando coisa pior. E as mágoas, elas se acumulam, irmãos. Às vezes você vai guardando a mágoa e você não fala. E aí mais uma vez. Daqui a pouco você está sob a ótica da mágoa. Ou seja, você põe um óculos e tudo que acontece com aquela pessoa, ou naquela circunstância, ou dentro daquela casa, daquela família, você já olha pela ótica da mágoa. Então tem hora que você explode, a pessoa, mas eu não fiz nada, só que veio um acúmulo. Um acúmulo de coisas e situações mal resolvidas, de coisas mal faladas, mal ditas um para o outro. E essa mágoa do dia a dia, ela precisa ser resolvida dia a dia. Porque senão ela cresce, irmão, e vira monstro. E explode por quê? Porque se torna um barril de pólvora. Uma hora vai estourar. Uma hora, uma reação muito forte pode acontecer. Vou dar um exemplo aqui, aconteceu com a minha vida muitos anos atrás. Eu morava em Salvador. Eu, filho homem, o único filho homem, minhas 2 irmãs mais velhas. Eu, garoto, menino, o meu primo foi morar em Salvador. Aí foi morar na minha casa, porque ele foi estudar. Poxa, para mim foi uma emoção tão grande ter meu primo lá comigo, morando lá, era um amigo, parecia um irmão para mim. Aí lá minha mãe ajeitou o quarto, botou um beliche para nós dois, e ajeitou, que massa, era meu primo morando comigo, ganhei um irmão, beleza. Fui para a escola, ele estava lá 1 semana, 1 mês, sei lá quantos dias. Aí fui para a escola, chegando lá na escola, na brincadeira de menino na sala, antes de tocar a sirene, um amigo meu me deu um cartão vermelho. Aí eu olhei assim, a frase do cartão era: você está incomodando. Finja que vai no banheiro fazer aquele negócio. Fazer o número 2. Bem assim, expressivo, né? Finge que vai lá no banheiro e saia. Aí eu ri, aí ele pediu de volta o cartão. Não, me empresta aí. Botei no bolso o cartão e a gente saiu da sala, peguei a mochila e fomos embora. Por quê? Porque eu ia brincar com outros com aquele cartão. Coisa de menino. Cheguei em casa, aí batendo papo com meu primo e tudo mais, tirando a roupa e batendo papo. Quando eu tirei a roupa, o cartão caiu. No que o cartão caiu, peguei cartão vermelho para ele, esse primo. Ele leu, aí deu aquela risada sem graça, me devolveu. Aí ele mudou de assunto, eu brinquei, falei, o cara me deu na escola, não sei o quê. Rapaz, ele levou a sério aquele cartão. Ele levou a sério. Não levou um pouco de tempo, ele mudou. A mãe conseguiu um outro local para ele ficar, e eu, foi para outro lugar. Por quê? Porque ele achou que eu estava falando aquilo para ele. Só que você descobriu isso depois de... De casado, mais velho, e eu também. Mais de 30 anos depois. Eu fui lá em Salvador, a gente estava no bate-papo, eu como pastor e tudo mais, falando, ele falou assim... Não faz muito tempo, gente. Faz pouco tempo atrás. Vou dizer uma coisa que acho que você não sabe. Eu falei, o que foi, Paulinho? Ele falou assim, rapaz, uma vez você me magoou tanto. Eu falei, o que foi que eu fiz? Uma vez você estava... Aí ele me relembrou. Meu irmão, eu nem lembrava. Mas ele sabia a frase, tudo. Ele magoou. Anos e anos afastado de mim por conta de uma brincadeira tola de criança que a pessoa tomou aquilo para si e ficou amargurada e se privou e me privou de uma amizade. Rapaz, eu xinguei ele todinho, assim, palavrões gospel, né? Porque eu já era pastor, mas eu, assim, soltei uma saravaida de palavrão gospel nele. Mas, rapaz, pelo amor de Deus, você é um burro. Por que você fez isso? Mas agora já era, meu irmão. Acabou. Muitos anos, casado, né? Muitos anos. Vai aí. É não. Estou esperando. Deixa eu ler isso aqui, irmãos. Será que você já passou por alguma situação na vida em que o sentimento ficou lá? Você sabe que a mágoa está lá? Sabe que seu endereço, sabe o endereço dela certinho dentro de você? Quando você menos espera,
aquilo vem, aquilo abre. Aí você, sofre novamente. É só acontecer algo que entristece, que aquele sentimento volta e aí tudo aparece. Aquele sentimento está lá, anos e anos, há décadas. E é por causa dela que você é uma pessoa, às vezes, ressentida, né? Quem sabe, insegura, instável. É uma pessoa armada sempre contra qualquer coisa, sempre pronta para dar um golpe, uma palavra, ou reagir, né? Reagir, agir, para fugir, sempre esperando o pior das pessoas, de outras pessoas, por causa que às vezes de um ressentimento, de algo que aconteceu dentro de você, que feriu a sua alma, que feriu o seu espírito humano. E aí você vive essa circunstância. Talvez o meu exemplo possa já trazer para você luz de alguma coisa que aconteceu. Mas o fato é, irmãos, que nós temos um arqui-inimigo. O inimigo não brinca de ser inimigo. Então, todas as vezes que nós somos machucados, ele tem alguma participação nisso. Só que nós vamos entender que toda mágoa é gerada por outra pessoa. Você nunca será ferido diretamente pelo inimigo. Você sempre será ferido por alguém. E quando as mágoas vão se aprofundando, nós nos vinculamos àqueles que nos machucaram. Então você foi machucado e você vai criando um vínculo com aquele que te machucou. Porque nós somos ligados àquela pessoa. Lembra o ressentimento? Quando você sente várias vezes, essa pessoa acompanha você ao longo da sua vida. Volta e meia, essa pessoa está presente na sua lembrança, ou ainda que você não se lembre diretamente dessa pessoa, essa ferida te faz se comportar com um desdobramento comportamental a partir da ferida. Então, as mágoas, às vezes, elas se aprofundam. Satanás sabe que, através da mágoa, ele pode nos prender às pessoas que nos feriram, porque as feridas são presas pela mágoa. Toda vez que, ao ser ferido, eu permito que a mágoa entre em meu coração, eu me amarro ao meu agressor pelas cadeias da mágoa. Então, é muito comum nós termos, por exemplo, a mágoa de alguém que se divorciou, a mágoa de uma esposa ou de um marido que foi traído. E mesmo que aquela história ou aquela família, infelizmente, acabe, eles se divorciem, as feridas são tão grandes que essa pessoa será levada para o próximo relacionamento. Então você vai ver uma mulher extremamente possessiva, ou um marido extremamente ciumento ou possessivo, com a atual esposa, num relacionamento que acabou de começar, que não tem uma história antiga, mas os dois trazem uma bagagem para essa nova relação, vinda dos relacionamentos passados. Então, querendo ou não, o ex-marido continua naquele relacionamento, ou a ex-mulher continua naquele relacionamento, porque ele trata aquela nova esposa como se ela fosse a antiga, duvidando dela, ciumando dela, sendo possessivo, sendo vigilante o tempo inteiro. Acaba que nós transferimos essas mágoas, porque nós vamos... Você quer falar? Não. Tá aí? Porque nós nos prendemos. Então, as cadeias das mágoas, elas prendem o ferido a quem feriu. E aí entra uma situação, irmãos, porque a mágoa alimentada gera uma amargura enraizada. A mágoa alimentada gera uma amargura enraizada. A mágoa se desdobra em amargura, que já é outro nível, já é irmão, outro nível mais de severo ferida. na nossa vida. Porque se é uma mágoa comum, diária, e eu resolvo ela naquele dia, não deixo o sol se pôr sobre a sua situação, sobre a sua ira, aquilo vai sendo resolvido, e você vai se relacionando com as pessoas ao seu redor, principalmente com a sua esposa, marido, filhos, família, e aquilo não te fere, você vai compreendendo tudo o que está acontecendo. Mas quando você alimenta essa mágoa, quando você não traz luz sobre isso, quando você não conversa sobre isso, quando isso não é
curado, resolvido, isso vai sendo enraizado, isso vai gerando amargura. Se você recebe a família, ou a ferida, e alimenta a mágoa, a amargura virá. Uma pessoa amargurada tem a mente cheia de argumentos e possui fortalezas terríveis, com muralhas enormes na alma. Então você vai ver alguém que foi machucado, alguém que foi ferido, começar a pensar sob a ótica da ferida. E isso que a Bíblia chama de fortalezas na mente. E isso Cristo precisa depois vir para quebrar essas fortalezas na mente, para que a gente consiga viver novamente sob a ótica de Cristo, com os óculos de Cristo. Então, se a gente alimentou essa mágoa, a falta do perdão se enraiza dentro de nós, a gente não consegue perdoar, a gente não consegue viver esse nível de novidade de vida, a gente vai vivendo o ressentimento, sentindo e sentindo e sofrendo, e outro, o ferido fere. E aí você vai ver, muitas vezes, quando você vai conversar com um abusador, com alguém que é abusador sexual ou molestador, principalmente de crianças, em 90% dos casos, aquela pessoa foi abusada quando criança. Por isso que o inimigo, ele sabe. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, ela não se desviará. O contrário também é verdadeiro. Fira a criança, fira no tempo de criança, e quando for velha, ela vai continuar a ter o mesmo comportamento. Deixa eu acrescentar aqui um negócio. São dois extremos, irmãos. À medida que você é magoado por alguma questão do dia a dia, uma coisa que aparentemente pode ter sido forte, mas você buscou resolver, você, cada vez que você usa disso, ou você faz a sua vida, ou caminha com essa prática, você vai se resolvendo, você vai se curando automaticamente. Sabe por quê? Rapidamente. E rapidamente. Porque aí você vai ser uma pessoa mais curada, que não vai se deixar levar por qualquer situação. Não vai. Mas quando não é resolvido, pelo contrário, vai acrescentando mais e mais, e você vai começando a magoar por coisas ainda mais simples, porque vai virando um acúmulo, você vai só inchando de mágoas. Então, de um lado, você vai ficando uma pessoa, não é menosprezar, irmão, o termo que eu vou usar, mas é o que as pessoas falam. Fulano é cheio de mimimi, ele é dodói. Você já ouviu essa expressão? Fulano é dodóizinho. Fulano é dodói. Aí você realmente... Ele é sensível. Você fica pisando em ovos para falar com ele, com a pessoa, porque ela magoa com qualquer coisa. A pessoa se fere com qualquer coisa. Você tem que ficar usando as palavras para falar com a pessoa, porque você pode usar uma palavra errada e ela fica magoada. E isso gerar mais um transtorno de relacionamento. Só que o que eu quero ainda falar com você é que a amargura contamina. Toda pessoa amargurada, ela contamina com palavras. Então, se tem alguma situação, a palavra dela sempre vai ser uma palavra de desânimo. A palavra dela sempre vai ser uma palavra de derrota. A palavra dela sempre vai ser uma palavra que não vai dar certo, que a coisa não vai ser resolvida. A palavra dela vai ser sempre uma palavra que vai chamar a atenção do outro para as falhas do terceiro. Então, uma pessoa amargurada, ela contamina muitas vezes o ambiente em que ela está. O contrário é verdadeiro. Como é bom conviver com algumas pessoas que são leves. Vocês conhecem gente amarga e gente leve? Então vamos botar. Não olha não. Amarga e doce, não olha não? Não olha não? Não olha para a pessoa, às vezes. Não, tem gente, irmão, que vive brincando, que vive sorrindo, que vive de bem com a vida. Tem gente que é amargo, que nada dá certo, ó céus, ó vida, ó azar. E você vai identificando. Todas as vezes que nós estamos falando todos esses assuntos, é necessário que a gente olhe para dentro de nós e veja o que em nós é uma febre, o que em nós é um sintoma de algo que pode ter acontecido conosco. Se a gente é sensível demais, né? Se a gente é dodói, se tudo nos magoa, se tudo nos fere, e se quando nós somos feridos, quais as reações que nós temos. Porque tem gente que não gosta do enfrentamento, irmão. Tem gente que não gosta de ser colocado em evidência, ele não gosta de falar sobre ele mesmo, ele não gosta de falar sobre os sentimentos, ele vai guardando tudo, isso vai trazendo amargura ao coração, né?
Não, eu já ia entrar aqui no seu. Alguém pode ser amargurado consigo mesmo, com o outro e até com Deus. E amargurado consigo mesmo, gente, é gente que não se perdoa. É gente que sofreu algumas circunstâncias, achou que errou, foi acusado, muito acusado pelo inimigo em sua mente, não consegue se perdoar e entra numa amargura profunda. Alguém que perde uma família, às vezes, alguém que perde um valor, um dinheiro, um negócio, e as pessoas vão se amargurando. Entender que você está amargo com o outro, que você está ferido com o outro é fácil. E aí eu já quero pular para uma amargura, ou um sofrimento, ou uma mágoa de Deus. Você está pensando que não existe? Existe, gente, que vai matando a fé. Ele orou, Deus não fez. Ele pediu a cura, Deus não curou. O pai morreu. Eu tive uma circunstância aqui na igreja uma vez, uma irmã que não queria mais caminhar com Cristo porque o pai dela morreu. E ela orou, e o pai dela não foi curado. Deus levou, ela ficou magoada com Deus. E a fé dela foi lá para baixo, porque ela diz assim, não adianta orar mais. Não, pedir para quê? Se eu pedir, ele não fez. Na verdade, magoou com Deus. Pelo que eu lembro, e agora nunca mais vi, abandonou a fé mesmo. Abandonou a fé. Abandonou a igreja. Porque orou, pediu, Deus não fez, magoou com Deus. Irmãos, nós tivemos no tempo de seminário, ó, para você ver como essa coisa é séria. No tempo de seminário, nós tivemos um colega na nossa sala. Nós entramos, acho que quase 30 alunos, ou 30 e poucos alunos, nos formaram 8, dos quais 2 éramos eu e o Edésio. Então, muitos dos nossos colegas foram ficando para trás, foram desistindo do curso ao longo do tempo. E nós tínhamos um colega muito bacana, muito gente boa, e ele começou a ir aos hospitais, irmãos, para orar pelos enfermos. E ele orava pelos enfermos, e ele queria que os enfermos fossem curados. E ele adotou um senhor que tinha câncer, e orava, e exercitou a fé dele, e clamou, e fez. E Deus levou o moço, Deus não curou. O que aconteceu, irmãos? Saiu do seminário. Desistiu, porque ele orou, Deus não fez, magoou, até igual o gato, magoei. E isso acontece com a gente, irmãos. Existem mágoas, feridas com Deus. E nós precisamos entender que Deus é soberano, que Ele tem todo o direito de dizer sim ou não. E se Ele diz sim, Ele é bom. E se Ele diz não, Ele continua sendo bom. Amém. Ele continua sendo Deus. Amém, amém, irmãos? Amém. Efésios 4:31 diz assim, presta atenção nesse texto, irmãos. Esse texto, ele é muito importante para o que nós estamos tratando aqui. Longe de vós, presta atenção, irmão, longe de vocês, longe da sua vida, que não faça parte da sua vida, longe de vós a amargura. Aqui em várias versões você vai ver variando, mágoa, qualquer uma das circunstâncias vai entrar aqui. Também a cólera, a ira, a gritaria. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como, olha aqui, irmão, olha a chave aqui, como também Deus em Cristo vos perdoou. Longe de vocês, todos esses sentimentos, sentimento de mágoa, de cólera, de ira, todo sentimento de vingança, de briga, esteja longe de vocês. Pelo contrário, o que deve habitar em nós é o sentimento que houve em Cristo. Ser compassivo, perdoar. Deus nos chama para perdoar, como o próprio Senhor nos perdoou, sendo nós pecadores. A oração do Pai Nosso, né? Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Irmão, as famílias sofrem muitas tempestades, muitos problemas, mas a mais devastadora são os sentimentos, as mágoas que se formam dentro dos lares e que vão minando mesmo a caminhada de uma família, os pais com os filhos, entre irmãos. Isso vai, e sempre, quase sempre vai envolver mesmo as pessoas mais próximas.
Porque a mágoa, ela se estabelece por conta da proximidade. Porque quando é uma pessoa longe, quando é uma pessoa que você não ama, que você não tem intimidade, você não vai guardar uma mágoa ou não vai se magoar com isso não. Você joga para lá. Mas a mágoa vai permanecer por conta da proximidade. Então, geralmente, é quem está como família. Agora, qual o problema? Existe uma cultura de se vitimizar. Eu falo isso não é menosprezando, né, o sentimento, a dor. Porque, às vezes, você pode ter sido injustiçado mesmo. Pode ser que você tenha razão, não é porque você não sabe, mas eu tenho razão. Eu fui injustiçado? Sim, você foi injustiçado. Mas a própria palavra diz, o que depender de vós, tem de paz com todos. O que é que depender de vós? Porque eu conheço a Cristo, eu entendo que eu fui perdoado, eu preciso perdoar. Se o outro não entende isso, tem que partir de mim mesmo. Mesmo eu sendo vítima. Pode parecer um absurdo para você? Mas Cristo fez isso. Por isso que ele faz, afaste de você esses sentimentos. Da outra face. Pelo contrário, tenha em você o sentimento correto, porque Cristo fez isso com você. Você não merecia, mas Ele te perdoou. Quem sofreu foi Ele. Quem foi injustiçado foi Ele. Mas mesmo assim, Ele diz na cruz o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, se o teu próximo não sabe o que está fazendo, mas você sabe, porque a tua luta não é contra carne e sangue, você sabe que não é ele, mas as feridas que ele recebeu da vida, talvez na infância, talvez, ou a não compreensão do evangelho, que é o evangelho de perdão. Você que tem isso, que tem o Espírito Santo, é convidado a perdoar. Amém. É convidado a você ter a ação, como Cristo fez conosco. Por isso esse texto, ele é importante demais. Eu e você, a gente não pode ficar se vitimizando, porque se vitimizar não vai curar. Não vai curar. Pelo contrário, vai nos manter preso. Porque aí é a nossa justiça própria que fala mais alto. É um calabouço emocional, né? Aí você vai botar aquela pessoa lá, presa. Você vai botar ela naquele lugar. Não, você não vai perdoar. Por quê? Se ela não vier pedir perdão, aqui não. Porque eu sou a vítima. E aí a justiça própria, com essa vitimização, vai te manter, sempre fora daquilo que Deus tem, daquilo que o Senhor tem para nós, e da mensagem dEle para mim e para você. Por isso que a melhor coisa, irmão, é ter o coração puro, leve, é perdoar, é não se deixar levar por sentimentos, por amarguras, por essas questões que vão nos colocando numa cadeia. E é tudo que o inimigo quer. É o ambiente dele. Ele quer isso mesmo. Ele quer nos deixar amarrados, aprisionados por esses sentimentos. E aí nunca encontrar aquilo que o Senhor tem para nós, para nos libertar. Irmãos, nós já estamos caminhando aqui para o final. E eu quero trazer aqui uma chave de compreensão. Mais um pouquinho? Eu quero trazer uma chave de compreensão. Uma ferida, ela é aberta quando se rompe a integridade daquilo que estava perfeito. Uma ferida é aberta quando se rompe a integridade daquilo que estava perfeito. Eu vou explicar. O pastor fez um comentário, você está na cozinha. E aí você foi mexer com alguma coisa e a faca passou, você cortou. Sua pele estava íntegra, ela estava perfeita. A faca vem e faz o corte. O que é que vai acontecer? Vai separar. Há uma separação por corte, por ferida, por dores. E é assim que o inimigo trabalha nas nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos separados do outro por conta das feridas, das mágoas. Aí, irmãos, tem uma coisa que nós precisamos entender de Deus, que Deus, Ele veio para reconectar essas duas partes. Jesus veio nos reconectar. Ele tem o ministério da reconciliação. Agora, presta atenção, a chave está aqui. Se você tem uma parte que está ferida e uma parte que está íntegra,
vai conseguir reconectar? Por que que as duas partes se reconectam? Você cortou o dedo, cortou profundamente. Você pode até ir ao hospital, tomar alguns pontinhos. E essas duas partes que estão feridas vão colar, vão se reconectar. Amém? Na verdade, só para frisar bem isso. Está aqui o corte, você precisa só encostar uma no outro. Porque os dois lados, eles podem ser reconectados. Porque os dois lados estão com a ferida aberta e elas podem se juntar. Agora presta atenção. É possível você reconectar ou conectar uma parte ferida a uma parte íntegra? Sim ou não? Você cortou o dedo direito. Está aqui, está ferido o dedo direito. Tem uma ferida aqui. Se você colocar o dedo direito na sua mão esquerda, vai reconectar? Então pega essa no espírito. Pega essa que essa é uma chave. Você sabe por que que Jesus foi ferido? Você sabe por que que a cruz, na cruz ele foi machucado? Cadê os levitas? Você sabe por que que nas pisaduras ou nas feridas dele nós fomos curados? Senhor. Porque Jesus. ele deixou a glória para ser ferido, para que nós feridos nos conectássemos com ele ferido. Jesus. O Senhor, essa é a essência da cruz. Senhor. A ferida da cruz. A ferida da cruz foi realizada em Cristo para que eu e você nos reconectássemos a Ele. Isso é o ministério da reconciliação. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em 1 Pedro 2, verso 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. E aí, por último, ele diz: por suas feridas, vocês foram curados. Porque ele foi ferido à conectividade. Porque ele foi ferido à conexão. Porque ele foi ferido, nós somos reconectados a Deus, reconciliados com Deus. Porque ele era íntegro, inteiro, perfeito, mas ele foi ferido. E porque ele está ferido, então a gente se conecta a ele. E aí, irmãos, entra 2 Coríntios 5, 18 e 20, e pega essa. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Agora segura o lombo. E nos deu o ministério da reconciliação. Meu irmão. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Irmão, a coisa mais linda do Evangelho de Cristo é Jesus ter sido morto, ter sido entregue. Ele se feriu. E nas feridas e nas pisaduras nós somos curados. E fomos reconciliados com Deus. Mas não só isso, irmãos. Curados curam, reconciliados reconciliam. O ministério da reconciliação é o seu ministério, é o meu ministério, é o ministério dessa igreja. E só pode acontecer isso, irmão, se eu perdoar, se eu me reconciliar. Como que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo e odeio a meu irmão que está próximo? Como eu posso falar do amor de Jesus? Como eu posso ser perdoado e não perdoar? Como eu posso ser curado e não desejar que outros estejam tão curados e tão livres como eu? Curados curam, curados para curar. Deus nunca vai estar mais interessado no seu serviço do que em você. Porque Deus está mais interessado em realizar algo dentro de você, curar você, sarar você, salvar você. Mas Ele também está interessado nas coisas que você pode realizar no reino. Em nome de Jesus.
Chega um tempo, irmãos, que as coisas de menino precisam ficar para trás. Que a gente tem que parar de tomar o leitinho, irmão. A gente tem que ter um alimento sólido, constante na presença de Deus. E chegou o tempo. Os dias são maus. O momento do Brasil, o momento das nações, é o momento em que o inimigo tem se levantado e Jesus está às portas. E talvez nós sejamos a última geração. Quem sabe? Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como serão curados se alguém que já foi curado não for a eles? Então, em nome de Jesus, eu quero que você, em primeiro lugar, perdoe aqueles que têm ofendido você. Que você deixe diante do altar de Deus toda ferida, toda mágoa, toda circunstância que machucou você no passado. E que ao entregar a Deus essas vidas, essas pessoas, essas circunstâncias, essas feridas, você se levante como alguém que é ungido por Deus para curar. Porque o Senhor me ungiu para pregar libertação aos cativos, para curar os enfermos. Feche os teus olhos, apregoar o ano aceitável. Feche os teus olhos, do Senhor. E agora entra na presença de Deus. Você não veio aqui para ouvir isso e apenas ter um conhecimento disso. Você veio aqui para ser curado. E primeiro você precisa desejar isso. Precisa trazer o teu entendimento que você é carente. Você precisa do Senhor. Deus só vai exaltar e curar aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem, aqueles que buscam nele a sua cura. Deus resiste ao soberbo. Deus resiste àqueles que acham que não, está tudo bem, eu sei, está resolvido. A cura só vem para quem se humilha diante de Deus e diz: Pai, eu quero sim, Senhor. Eu reconheço em mim mesmo. Deus, eu te entrego essa situação. Deus, eu coloco diante do Senhor. Eu vivo isso há muitos anos, há muito tempo. Eu não dou conta, Senhor. Mas me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Senhor. Eu quero ser curado. Eu preciso ser curado. E é isso que você pode receber nesta noite. Se você verdadeiramente se apresentar diante do Senhor, colocar a tua vida diante dele, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que ele trouxe hoje na sua mente e no seu coração, ele pode mudar todas as coisas. Ele pode fazer nova todas as coisas. Só o Senhor pode fazer isso. Oh, Espírito Santo, move nessa noite. Move nessa noite. Espírito Santo, visita o teu povo, visita os teus filhos, move cada coração, cada mente. Vem, Deus, não é poder em nós para fazer nada, mas há poder no Senhor, há poder no teu Espírito, Pai. E Ele opera, Ele transforma, Ele convence o coração, a mente do pecado, da justiça, do juízo. Em nome de Jesus, não pare de orar. Coloca a sua vida diante dele.